por ser uma abelha silvestre, um animal silvestre nativo do nosso país. Eu vi que o mel de abelha sem ferrão é utilizado para tratamento de alguns problemas de origem bacteriana, de origem fúngica, principalmente. Mas tem alguns outros tipos de problemas de saúde que pode ser utilizado o mel de abelha sem ferrão ou o mel de abelha com ferrão, o própolis também, para auxílio no tratamento? Quais são os principais tipos de problemas de saúde que a gente pode complementar o tratamento com o uso desses produtos? Na prática, assim, como você falou, a atividade antimicrobiana é muito bem conhecida e estudada desses dois produtos, mel e própolis. Cada dia mais estudos com relação à atividade antitumoral estão aparecendo, tanto do mel quanto da própolis. Então, assim, tudo que envolve atividade anti-inflamatória, antioxidante, antitumoral, antimicrobiana, a gente pode pensar em mel e própolis. A gente pode pensar em outros produtos também, mas o nosso foco aqui são esses dois. O próprio samburá, né, das abelhas sem ferrão, tema que daria... Samburá é uma coisa fantástica também. Por exemplo, tem um artigo, ele fala de mel de apis. Mas assim, existe muita semelhança, né? Existem muitas diferenças, mas muitas semelhanças. Mostrando que, por exemplo, o mel de apis, ele tem a propriedade de inibir o crescimento tumoral nas suas 3 fases, né, de desenvolvimento. Mel. Por que não consumir mel como um alimento preventivo, como um alimento funcional? A gente não está falando que tudo isso vai substituir uma quimioterapia. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, não. A gente não sabe, por exemplo, dosagem. Mas no futuro, talvez. Mas hoje é um bom alimento funcional para ser usado em paralelo ao tratamento convencional. Fantástico. Ou então, diabético, potencial diabético. Isso é incrível, que a gente já conversou. Então, assim, talvez das abelhas sem ferrão seja superior. Tem um açúcar que a gente só encontra nos mel das abelhas sem ferrão, que é a tealurose. Talvez ali a gente encontre mais enzimas, né? Os estudos que falam de efeito antidiabético dos meles, eles não sabem de onde vem esse efeito. Eles sabem que tem esse efeito. Eles têm hipóteses. Quais são as hipóteses? Teor de oligoelementos, teores distintos, né, de açúcares, né, que talvez possam impactar em algum benefício, e vitaminas, né, por exemplo, vitamina C, que é altamente sensível a calor e luz, e por isso também não deve aquecer. Agora, a minha hipótese, além de tudo isso, é as enzimas, a saliva das abelhas. Exatamente. A gente tem enzimas de quebra de açúcar, invertáveis. Exatamente. Todo abelhudo sabe dessa enzima. Exatamente. Que quebra. Exatamente. E é interessante porque as abelhas fazem isso. As abelhas produzem mel para elas, não é para a gente. A gente aproveita, a gente pode conscientemente fazer uma extração parcial, deixando sempre eu sempre pego nessa tecla, né? A criação das abelhas sem ferrão, por ser uma abelha silvestre, um animal silvestre nativo do nosso país, é tão artesanal, é tão assim familiar, né? Que a gente tem que ter essa consciência na criação. Não tem como a gente tentar comparar a abelha com ferrão da abelha sem ferrão. Não vai ter nada a ver, tanto nas estruturas internas quanto no tipo de manejo que a gente vai fazer. O manejo das abelhas com ferrão, ele já é mais naturalmente, tradicionalmente, um manejo um pouco mais extrativista, produtivo, né? Alta produtividade. No caso das abelhas sem ferrão, não tô falando que não tem como ser um manejo um pouco menos invasivo. Mas no caso das abelhas sem ferrão, naturalmente, ele já é um manejo mais consciente. Por isso que essa extração é feita de forma consciente, né? E no caso, as abelhas acrescentam essas enzimas, como você disse, para quebra do açúcar para consumo próprio das larvas. As larvas, na sua alimentação, elas recebem o alimento larval dentro da célula de cria. Para quem não sabe ainda, o processo de reprodução de uma abelha começa dentro das células de cria, com o ovo da rainha e o alimento larval por baixo. Esse alimento larval é composto principalmente de pólen, de mel e enzimas salivares das abelhas. E esse alimento larval, com esse mel que tem lá dentro, ele precisa ser preparado para que a larva consiga consumir e se desenvolver adequadamente. E a larva não consegue digerir açúcares muito complexos. Por isso que as enzimas das abelhas são acrescentadas, para que esse açúcar seja quebrado a ponto da larva conseguir ingerir e conseguir se desenvolver. Por esse motivo, as abelhas acrescentam essas enzimas. Mas a gente acaba tendo benefícios na nossa própria saúde por conta disso. É muito interessante.